Desde a década de 20, a Igreja Metodista mantém um trabalho com os povos indígenas. Hoje nós estamos aqui com o pastor Paulo Costa, que é coordenador da missão metodista Tapeporã, na aldeia de Bororó. E ele vai falar para a gente um pouco desse trabalho que tem sido desenvolvido lá. Na verdade, pastor, não é só desde a década de 20 que a Igreja Metodista está envolvida com os povos indígenas, né? É verdade. Eu costumo dizer que a Igreja Metodista é uma igreja vocacionada para o trabalho com os povos indígenas. Desde seu fundador, John Wesley, que passou por uma experiência interessante, saiu da Inglaterra, foi à Geórgia para trabalhar com os indígenas. E interessante que após essa sua experiência, ele faz um comentário alguns dias, alguns meses, antes da experiência do coração aquecido. Ele faz a seguinte afirmação: fui à América converter os índios, e quem ou quem me converterá este meu coração da vil incredulidade? Que basta ver o tempo mudar, já as minhas pernas começam a tremer de medo. Eu brinco sempre dizendo que esta conclusão de Wesley é importante para entendermos a nossa preocupação com o trabalho com os povos indígenas. Ele passou por uma experiência que o ajudou a entender a sua própria fé. Então, a nossa relação com uma outra cultura faz entender a nossa própria cultura. Os primeiros americanos metodistas que vieram iniciar o trabalho metodista no Brasil também estavam preocupados com os indígenas. Eles diziam que os católicos que tinham chegado antes aqui no Brasil privavam os indígenas, por causa dos aldeamentos, da sua liberdade. Então, a visão da Igreja Metodista com relação aos povos indígenas é uma visão em que se preocupa com o indígena como um ser integral. E desde quando, o senhor está envolvido com os povos indígenas? Quando e como começou esse processo, esse trabalho do senhor com os povos indígenas? O pastor Sila Franco, que já tinha uma experiência anterior, recomeçando esse trabalho em 1972, desenvolveu junto com a FUNAI um trabalho de roça comunitária. A visão, a preocupação na época era criar mecanismos de subsistência na área de alimentação para os povos indígenas. E não só a Igreja Metodista, mas outras entidades estavam preocupadas com isso. E a igreja, então, junto com a FUNAI da época, criou um projeto chamado Roça Comunitária, em que envolvia um técnico agrícola. Então, essa foi a minha primeira participação. Eu trabalhei em 78 como técnico agrícola nesse projeto de roça comunitária. Como tem sido o trabalho em Tapeporã? A missão Tapeporã foi uma continuidade. Ela começou com um trabalho de roça comunitária, era uma visão econômica da igreja. A igreja entendia de que ela precisava fazer alguma coisa de forma prática, não apenas com um discurso. O próprio Sila Franco dizia que se a igreja quiser fazer alguma coisa pelos povos indígenas, ela precisa fazê-lo na sua prática, ou na prática. E quais têm sido as principais dificuldades nesse trabalho, nessa missão com os povos indígenas? A dificuldade da igreja é a mesma que a sociedade enfrenta. Nós temos uma visão distorcida com relação aos povos indígenas, e uma visão, e a outra visão daqueles que estão ligados mais diretamente, que a igreja procura tentar suprir, que é de enfrentar a realidade que eles vivem hoje. Para se ter uma ideia dessas dificuldades, desses principais problemas, em 1500, com a chegada de Cabral, estimava-se que no Brasil existia de 6 a 8 milhões de indígenas, ou de povos indígenas. Eram mais ou menos mais de 200 povos diferentes, divididos em 3 troncos linguísticos, em que nem se comunicavam na mesma língua. Com a chegada do Cabral, esses povos passaram a ser chamados de indígenas. E a visão que as pessoas têm é de que os indígenas são todos indígenas, quer dizer, é tudo a mesma coisa. E nós temos uma população ainda hoje, a população atual gira em torno de 800 mil, e está dividida em mais de 200 povos diferentes.
né? Então, você tem povos que nem se cumprimentam na mesma língua, né? Mas para quem está de fora e que não tem conhecimento porque tem a pintura ou que usa alguns adereços parecidos, né? São todos iguais, né? É mais ou menos o que acontece na Ásia, né? Quando você chama um coreano de chinês, né? Pode sair briga, né? E com relação aos povos indígenas também acontece isso. Então a principal dificuldade é isso. E outra, a inércia do governo em relação à questão de garantir as terras, né, para a sobrevivência desses povos, que é um direito, né, garantido na Constituição, né? E a igreja acaba se envolvendo nisso também. Não. E como tem sido esse processo de evangelização, né, sem desrespeitar a cultura dos povos indígenas? A evangelização, antes de tudo, é essa preocupação de levar o amor, né? O amor ao próximo. É a ordem de Jesus Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é o método que se deve usar para a evangelização dos índios, porque aí a ação vai ser consequência disso, né? Se você tiver essa identificação com aquele povo que você está em contato, né, o resultado, a ação do Espírito Santo vai estar agindo nessa direção. E o que tem sido feito, pastor, para dar visibilidade a esse trabalho? Esse é um outro problema que hoje nós estamos padecendo, né, porque a igreja, não só a igreja, mas a sociedade de uma forma geral, por terem resolvido alguns pequenos detalhes com relação à questão indígena, os povos indígenas ficaram à deriva da sociedade, né? Então já não existe mais aquela preocupação da sociedade, né, com a vivência, com a sobrevivência desses povos. Então os povos indígenas estão meio que esquecidos, né? E isso também está acontecendo com a igreja, infelizmente, né? Nós já tivemos uma ação em que a igreja metodista tinha mais de 20 pessoas envolvidas diretamente com o trabalho indígena. Hoje nós temos apenas 4, né? E dos 4, em alguns casos, vivemos pelo amor de Deus, né? E não inclui aí a questão financeira. Não é um problema financeiro que sempre se achou que precisava de dinheiro para investir no trabalho com os indígenas. Não. É um problema de conhecimento, um problema de ignorância com relação à questão indígena, em que a nossa própria igreja não conhece a sua história, não conhece essa relação que a igreja metodista tem com os povos indígenas. Então isso é uma das grandes dificuldades, né? Muito obrigada, pastor. Nós continuamos aqui na cobertura do 20º Concílio Geral.